Salve, salve, galera! Estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos. Sextou, sim, senhores. E tem Campeonato Carioca. Domingo, semifinal, Vasco e Fluminense. Nilton Santos, primeiro jogo. Já nesse domingo, o Fluminense vem de um retrospecto recente não tão bom assim contra o Vasco, né, gente? Precisa começar a reverter isso aí. Mas tenho dúvida se será com Freitas. Vai ser com Freitas que o Fluminense vai conseguir isso aí, porque na cabeça do treinador me parece um jogador imexível. Ou será que nem tanto? Será que depois de mais uma entregada a gente vai ver Freitas finalmente no banco de reservas? Não creio muito, não. Tá? Pero no mucho. Não acredito que o compatriota vai botar o Freitas no banco. Enquanto isso, o Freitas está por aí. Está por aí com imagens no cotidiano, uma imagem inacreditável, tá? Que eu vou ter que mostrar aqui para vocês, de Freitas fora do horário de trabalho. Sério, gente, inacreditável. Mas, enfim, vamos falar também sobre o que se falou desde anteontem, quando Felipe Coutinho deixou o Vasco. Felipe Coutinho é uma opção para o Fluminense? Sim ou não? E o que eu acho disso? E mais uma coisinha aqui, gente. Tá difícil encontrar centroavante, tá difícil encontrar um camisa 9, mas não tá tão difícil assim, tá debaixo do nariz. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí à beirinha dos 80 mil inscritos. Falta você a caminho dos 100 mil. Vamos chegar nos 100 mil nos próximos meses. Muito obrigado a todo mundo que puder largar o like e se inscrever no canal. Tudo de graça, tá? Inscrição, like, só chegar chegando, chega aí fortalecendo. Só clicar embaixo nos botões do like, da inscrição e no hype. E é tudo de graça. Me dá essa moral? Conto com você. Obrigado, galera. Olha aqui, gente, falar de Juan Freitas. Eu sei que ninguém quer ouvir falar nele, ninguém aguenta mais assistir, principalmente, o Freitas, aquele cara que parece ser um bom zagueiro em parte do jogo, ou em grande parte do jogo, mas sempre dá uma entregada. E, gente, a pergunta que não quer calar é: até quando? O Zubeldia vai insistir, vai teimar até quando? Até o Fluminense perder mais um campeonato, como já perdeu a Copa do Brasil para o Vasco, para esse mesmo Vasco que vai ser o adversário do Fluminense no próximo domingo? Porque não adianta ficar com essa conversinha. Não, não vai não, faz gesto pra galera. O Zubeldia ninguém aguenta mais. Ninguém tá de má vontade com o Freitas. Ninguém tá perseguindo o jogador. Todo mundo quer que o Fluminense ganhe, assim como você. Só que o que o torcedor quer é aumentar as chances de ganhar. Para aumentar as chances de ganhar, o ideal é botar um jogador que não falhe tanto, jogando num setor do campo absolutamente decisivo, sensível. Se o Freitas fosse um volante, vai lá, um atacante, o cara erra um passe, tá tudo assim. Geralmente não tem problema. Agora, zagueiro não pode errar passe da forma como ele erra, dando a bola no pé do adversário, ou permitindo a chegada perigosamente um adversário que rouba a bola dele. E o Freitas, cara, é o zero e vezeiro. Todo jogo tem pelo menos uma bola dessa. No jogo contra o Bangu, aconteceu a fatalidade, gol. Né? Às vezes não sai o gol e aí o pessoal às vezes varre para debaixo do tapete. Não, ele não é tão ruim, vocês estão implicando. Ninguém está implicando, não. É questão de ser criterioso, realista e trabalhar com fatos. E aí o Freitas, gente, fora do horário de trabalho dele, dá uma pista do porquê ele é meio totoca das ideias, né? Olha só o que fez o Freitas, tá? Dá uma olhadinha nisso aqui, cara. Olha esse troço aqui, olha esse passeio dele de moto. Impossível. Que é quem eu tô pensando. Aqui, agora, nesse momento, ao vivo. Impossível. Moleque. Impossível. Que é quem eu tô pensando. Aqui, agora, nesse momento, ao vivo. Impossível. Como é que você sabe que é o Freitas? O cara tem uma tatuagem na perna esquerda idêntica do Freitas. Né? Você vê que fisicamente é igual, mas poderia não ser ele, poderia ser alguém muito parecido, mas ele tem uma tatuagem na perna esquerda. E notem, galera, ele tá com uma mochila, tá de chinelo, me parece, ou descalço, e com uma criança, que deve ser o filho dele, na frente dele, entre as pernas dele, nessa moto, no meio da rua, no Recreio dos Bandeirantes. Moleque, impossível. Que é quem eu tô pensando. Aqui, agora, nesse momento, ao vivo.
Olha isso, tem uma criança ali, o filho dele, naturalmente, ele tá com uma mochilinha que deve ser do filho, talvez esteja buscando o filho na escola. E isso não é exatamente o que um jogador de futebol deveria fazer, né? Aliás, ninguém deveria fazer isso, independente de ser jogador de futebol ou não. Primeiro, você andar com uma criança assim, numa situação de completa insegurança, de muito risco. Olha a tatuagem na perna esquerda dele ali. Segundo, ele é um atleta de futebol em geral, o que sempre se soube durante os últimos, durante quaisquer anos que você for pensar, atleta de futebol tem que se preservar de determinadas situações. Uma delas, andar de moto, ainda mais nessa situação de completa insegurança, sem capacete, sem calçado fechado, né? Ele tá de chinelo ou ele tá de chinelo? Impossível. Tá de chinelo. Moleque. Ele tá de chinelo. Impossível. Que é quem eu tô pensando. Aqui, agora, nesse momento, ao vivo. Ele tá andando ali de chinelo, com uma mochilinha nas costas, com um filho entre as pernas, sem capacete, ou seja, tudo errado. Situação de risco máximo. Aí a gente começa a entender por que o Freitas é um cara que corre risco máximo ou que convive com risco no jogo de futebol como se estivesse chupando um limão, né? Como se estivesse bebendo um copo d'água. Ele não está nem aí. Ele me parece, agora está mais ou menos claro, que ele não tem muita noção do que é risco e do que não é risco. Infelizmente, colocando em risco até a criança, o filho dele. Então, galera, talvez não seja à toa o fato do Freitas usar aquele número 22 na camisa, né? É 22 o Freitas? Parece ser um pouquinho além do que a gente imaginava, né? Infelizmente. E, claro, a vida é dele, né? A situação do filho, a situação dele colocar a própria vida em risco, sem capacete, a vida do filho em risco. Tudo isso aí a gente pode imaginar, né? Ou pode considerar, bom, isso aí é problema dele, né? É problema particular dele. Mas a partir do momento que ele é jogador de futebol do Fluminense, ele é atleta remunerado, que ele é muito bem remunerado, né? Que ele é um funcionário do clube, isso aí tem que ser. Não dá para não ser notado. Não dá para a gente não perceber, né, o nível de tô nem aí do Freitas na sua vida particular, que obviamente ele transfere para dentro do campo. Não é por acaso aquele monte de maluquice, aqueles riscos que ele corre, absolutamente como se não houvesse amanhã. E quem sofre, quem paga as consequências é o Fluminense, levando o gol. E pode acontecer novamente numa situação em que o clube acabe perdendo um jogo importante, né? Por exemplo, uma final ou uma semifinal de Campeonato Carioca, como vai acontecer contra o Vasco. A pergunta é, o 22 vai continuar na zaga do Fluminense? Com a palavra Luiz Ubeldia, o compatriota. Pois é, a gente falar em compatriota, o Fluminense não está buscando o centroavante, não está querendo um camisa 9. Vocês viram o jogo do Flamengo ontem contra o Lanús? Acho que muita gente aí viu, né? O Flamengo escapou, inclusive, de ter levado um placar maior e ficar numa situação muito difícil na Recopa. Mas perdeu o jogo 1-0, gol de quem? Gol de um centroavante de 26 anos, Castilho, que foi comprado ao Gimnasia por 1,7 milhão de dólares 7, 8 meses atrás. O Lanús comprou esse jogador há 7 meses por 1,7 milhão. E agora, segundo o SofaScore, o valor de mercado dele é no máximo ali na casa dos 4 milhões de dólares. Mas é ótimo jogador. E fez o gol ontem do Lanús da vitória sobre o Flamengo. Além do gol que ele fez, ele tinha feito um outro gol minutos antes, muito bonito também, assim, de muito oportunismo, muita presença. Foi anulado por centímetros. Ele estava 5, 10 centímetros na frente do jogador do Flamengo, foi corretamente anulado. Então o cara ali em poucos minutos fez 2 gols, um deles valeu e foi o gol da vitória. É bom esse jogador? O que diz uma jornalista da Argentina que acompanha, a Luciana, que é periodista, né, jornalista, fotógrafa da ESPN e do PEGSA Group, lá na Argentina. O que ela diz sobre o Castilho? Ela estava tweetando ontem durante o jogo. Ela falou o seguinte sobre o Castilho. Olha aqui, ó. 13 participações diretas em gols nos últimos 15 jogos pelo Lanús. 9 gols e 4 assistências. Rodrigo Castilho é um jogador fundamental. 9 gols, 4 assistências nos últimos 15 jogos. Então, 13 participações diretas em gol. Esse Castilho de 26 anos. E não é só apenas ela que falou isso aí, tá? Porque eu conversei com gente que acompanha o Campeonato Argentino, que me falou, olha, ótimo jogador, seria uma ótima pedida e tá aí dando sopa. Ah, mas é só chegar lá e levar? Claro que não, né? Claro que não.
Mas você chega com uma proposta lá, um jogador que tem contrato até o fim de 2028. Tá? Ele tem aí mais pouco mais de 1 ano e meio de contrato. Não é nenhum contrato super longo. Obviamente não recebe um salário astronômico. O Lanús é um clube, embora não seja pequenininho na Argentina, é um clube modesto. Eu já tive lá, fiz jogo lá Fortaleza, que é o estádio deles. Fiz a final da Libertadores, Grêmio e Lanús em 2017, estava lá pela Fox. E é um clube relativamente modesto, é um clube médio da Argentina, embora tenha chegado seguidamente em competições importantes, foi campeão agora da Sul-Americana, está nessa final da Recopa. Mas, gente, o poderio financeiro do Lanús é, obviamente, muito inferior ao do Fluminense. Então, o Flu, poucos dias atrás, queria comprar o tal do Coelho, comprar esse jogador, que, comparado ao Castilho, é uma piada, é uma porcaria. Por que não ir atrás desse jogador? Por exemplo, tá? Não tem que ser ele, não. Estou só dando uma ideia. A questão é o seguinte: o que está faltando de ideia para os foliões do Fluminense, para o Mário Bittencourt e para o Matheus Montenegro, que estavam na avenida? Não sei se já acabou o carnaval para eles, tá? Acabou o carnaval aí, Mário? Hein? Hein, Matheus? Ah, segunda-feira começa o ano? Não vão estar de ressaca, não, porque tem as campeãs também no fim de semana. Então, o que está faltando, gente? Dia 20 de fevereiro. Faltam 10 dias para acabar a janela, porque fevereiro só tem 28 dias, é bom lembrar, tá? Então, tá faltando ideia? Ou o empresário do Castilho não é empresário da preferência da casa, hein? É isso. Jogador tem um monte, eu dei um exemplo, tem um monte de jogador, vai na América do Sul, vai no Brasil mesmo, em clubes médios, não precisa ser ninguém aí da super evidência, dos clichês, sabe? Não tem scout nesse clube, não. O Vasco acabou de trazer o Spinelli, é um desses caras aí, que estava aí na América do Sul, veio por 2,5 milhões de dólares. Entrou no jogo aí contra o Volta Redonda, em 1 minuto cravou um gol de cabeça. Parece muito bom o Spinelli, o argentino. Então tem esse Castilho, aí tem um monte de gente. Agora, né, se ficar só no papai e mamãe, só nos nomes conhecidos, aí realmente, para que tem scout? Aí não vai trazer ninguém. Vai de novo fechar uma janela sem contratar um centroavante, como fez no segundo semestre do ano passado. Ficou com o Everaldo, achou que dava para empurrar com a barriga, agora o Cano está voltando. Vamos ficar com o Cano e John Kennedy. Não é possível que a ideia seja essa, sinceramente. Será que, a sério, o Mário e o Matheus acham que, de fato, era para ficar com John Kennedy e Cano até o meio do ano? Já estamos em fevereiro, quase março, agora já foi. Isso é uma piada. Isso é uma brincadeira de falta de profissionalismo imaginar algo assim. Tá? Agora, olha, o que se falou de uns 2 dias para cá, desde que o Felipe Coutinho pediu rescisão lá no Vasco, o Felipe Coutinho, o Fluminense já quis uma vez, o Mário já quis. Ontem teve informação do Paulo Brito, jornalista, dizendo que alguns conselheiros do Fluminense estavam pressionando e pedindo ao Mário para contratar o Felipe Coutinho. Gente, sério mesmo? Não sei nem se é verdade, né? Se é real, mas só de cogitarem, só da coisa ser considerada uma hipótese, o Fluminense vai atrás, ou iria atrás de Felipe Coutinho, que vai fazer 34 anos agora em junho. Mas por qual motivo? Ele é um ótimo jogador. Não, ele foi um ótimo jogador. Né? Muito bom jogador, ótimo, no máximo, né? Foi um jogador muito bom em determinado momento. Mas estamos em 2026. O que o Felipe Coutinho acrescenta hoje ao Fluminense? Talvez acrescentasse alguma coisa. Felipe Coutinho hoje é melhor do que o Ganso? Eu acho que é equivalente. O Ganso está em fim de carreira, está em curva plenamente descendente. Eu acho que, sabe, não dá mais para o Ganso no ano que vem, por exemplo, já não dá mais. Esse ano já não está dando, em questões físicas, não esqueceu como joga futebol, não perdeu o talento. E o Felipe Coutinho é um caso parecido. O Felipe Coutinho é 3 anos mais novo que o Ganso, tá? 3, quase 4. Mas pediu pinico no Vasco. Não está aguentando, né, o nível de competição. A torcida já estava questionando ele, aí ele, cabecinha fraca, não, assim eu não quero ficar aqui não. Foi embora, pediu as contas. Vai fazer o quê no Fluminense? Isso com toda a identificação que ele tem com o Vasco. O que tem a ver, o que teria de útil trazer o Felipe Coutinho para o Fluminense? Mais um para o clube do INSS, da Fluprev? Pelo amor de Deus, não, né, gente? Não. Para trazer mais um só para ter o holofote, mais um medalhão famoso, que já foi. Gente, foi do verbo não é mais. É isso. Eu espero, né, que isso nem passe de uma especulação tola e que o Fluminense olhe para frente.
vire a página e se desgrude, né? E desapegue dessas coisas aí de nomes antigos. Isso aí passa, inclusive, pelos nomes que saíram do Fluminense. O Nino, ótimo, a gente queria o Nino, mas não dá para ele vir. Estão botando uma fortuna lá para voltar o Nino para o Palmeiras. Deixa ele para o Palmeiras. Dá para descobrir outros Ninos, dá para fabricar outros Ninos. Seria ótimo ele voltar, mas num preço justo. O clube é maior do que isso aí. O nome Fluminense é muito maior que o nome de qualquer medalhão. Seja ele Felipe Coutinho, seja Nino, seja quem for. Alguns voltaram, deram certo, ótimo, né? Marcelo, Felipe Melo veio, o Germancano, em determinado momento, foi contratado, funcionou, beleza, mas o cara tem que querer vir e tem que ter a ver. Fluminense não é depósito de resto de comida, não, gente. Né? Ah, o cara não quer mais ficar lá, o Fluminense vai pegar. Não, não, deixa ele seguir a vida dele. Tá? Boa sorte lá para o Felipe Coutinho e que o Fluminense continue no seu caminho, olhando para frente, desapegando desse passado que já passou, né? Seja o dele, seja de outros clubes. Quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo sobre o Freitas também, tá bom? Me fala aí sobre novo centroavante e sobre Felipe Coutinho. Opina, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o hype e a gente se vê. Valeu.